Sejam muito bem-vindos ao JM Podcast. Meu nome é Vitor Macharete. Eu sou a Marina Araújo. E hoje estamos com o Rodrigo Jorge Barros, conhecido como Rodrigo da Aposentadoria. Ele é uma liderança política de destaque no município de Rio das Ostras. Aos 48 anos, o Rodrigo é profundamente conectado com as raízes locais. Ajudou a fundar a Associação de Moradores do bairro São Cristóvão, onde reside atualmente, e em 2014 criou a Associação de Aposentados e Pensionistas do município. Filho do saudoso Joamir Moreira Jorge, carinhosamente chamado de Mica, e de Maria Gorete Vicente Jorge, conhecido como Gorete, ele preserva o legado dos seus pais. Mica foi homenageado com o nome da feirinha de artesanato no centro da cidade, enquanto Gorete deu nome a uma escola municipal em reconhecimento por suas contribuições à educação e à comunidade. A sua carreira teve início em 2016, quando foi eleito pela primeira vez para o cargo de vereador. Em 2020, conquistou a reeleição e em 2024 alcançou o terceiro mandato consecutivo, sendo eleito como vereador com mais votado no pleito, com 1.874 votos válidos. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu que agradeço aí ao JM Podcast, a Marina e o Vitor. Muito obrigado por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês e bater esse papo, né? Muito obrigado mesmo. Você foi responsável pela criação da Associação de Aposentados e Pensionistas de Rio das Ostras em 2014. Em 2016, você foi eleito pela primeira vez para o cargo de vereador, sendo reeleito nas duas eleições seguintes, né? A busca por uma vaga no Legislativo Municipal surgiu dessa vontade de ser o porta-voz dos anseios dos aposentados na Câmara Municipal? Sim, na verdade, o anseio e a vontade de ser a voz na Câmara de Vereadores, na verdade, ela já me acompanha desde os meus 15 anos de idade, quando nós éramos distrito. Rio das Ostras era o 4º distrito de Casimiro de Abreu, e veio um sonho de emancipar a nossa cidade. E aí, eu mesmo, criança, jovem, com 15 anos de idade, participei junto com meus pais, os meus familiares, nesse processo de emancipação política, né? Mas aí o tempo passou e veio depois de algum tempo essa vontade de sempre ouvir que a política não era para homens sérios, que a política tem sempre um corrupto no meio daquilo da política. E eu sempre entendi uma coisa, bom, se eu que moro aqui, sou nascido e criado nessa cidade, quero o melhor para a minha cidade, eu vou colocar o meu nome para ser avaliado pela população. E aí, na primeira vez que eu coloquei, eu tive, que foi em 2008, 385 votos. Não ganhei a eleição, mas fui bem votado, fui uma revelação naquela eleição de 2008. E aí continuamos o trabalho e veio a eleição de 2012. Eu tive quase 600 votos, quase que eu dobrei uma votação para outra. Também não ganhei, mas fiquei segundo suplente. E ali continuei o trabalho, a luta, né? Sempre buscando o melhor para a nossa comunidade, a nossa cidade, a população. E aí veio 2016 e eu fui o vereador, o segundo mais votado, com 1.946 votos. Na primeira eleição que eu fui eleito. Então eu disputei 3 para ganhar, 2 para ganhar, 3 para ganhar uma. E aí, de lá para cá, de 2016, meu primeiro dia de mandato foi janeiro de 2017, e aí estou nessa luta, depois vim para o terceiro, e hoje vim para a terceira eleição, quarta, e hoje eu estou indo para a minha quinta eleição e terceiro mandato. Certo. Você defende que áreas como saúde, esporte, educação, cultura são essenciais para o progresso social. De que forma você contribui para a promoção dessas causas na sua atuação política? Vitor, existe de várias maneiras do vereador, do legislador, promover e ajudar o executivo nas políticas públicas. Assim, eu atuo muito na questão da saúde, na fiscalização, fiscalizando o hospital, pronto-socorro, UPA, vendo o dia a dia daqueles servidores, dos médicos, de todas aquelas pessoas que buscam aquele socorro no hospital e pronto-socorro, hospital, UPA e pronto-socorro, e vendo ali na fiscalização e promovendo através de projetos de leis e indicações para que o executivo consiga enxergar o que pode fazer para melhorar, como
a criação da ODT em Rio das Ostras, que já foi um sucesso no passado, que é a questão da parte cardíaca, né? No melhoramento do CTI, na questão das consultas, que a gente ainda precisa melhorar muito, na questão das consultas. Hoje nós temos em Rio das Ostras 170 mil habitantes, e dessas 170 mil pessoas, quase 110 mil são mulheres. E ainda a gente não conseguiu preencher com todas as referências para a saúde da mulher, para a questão da parte de ginecologia, né? Nós temos uma cidade com quase 110 mil mulheres e nós temos lá só 5 ginecologistas. Então, isso dificulta muito para a mulher conseguir uma consulta para fazer o seu preventivo. E é isso que a gente vem acenando para o poder público, acenando para o secretário de saúde, a contratação de mais ginecologistas, de mais médicos para cuidar da saúde da mulher. Além da luta pelos direitos e garantia dos benefícios dos aposentados, você também está engajado em outras causas voltadas à inclusão, como o apoio às mães atípicas, por exemplo. Conta um pouco para a gente da sua atuação nessa área. Então, Marina, as mães atípicas que têm filhos autistas, isso tem aumentado muito, né? Em nossa cidade, principalmente, isso tem aumentado muito. Mas a única dificuldade que aí a gente ainda tem, mas que nós vamos buscar melhorar, são os médicos, são as referências para o atendimento dessas crianças, o atendimento dessas mães, para que possam diagnosticar, laudar todas essas crianças, até para ela iniciar o tratamento, até para ela buscar os benefícios que essas crianças têm direito, que essas famílias têm direito, como o BPC deficiente, que é promovido pelo governo federal. O que nós precisamos ainda e que vamos conseguir são essas referências a nível de médico, como neuro, para poder essas crianças ter mais acesso a todos esses médicos, todas essas especialidades, para que possam iniciar o seu tratamento e buscar os seus direitos no poder federal, no poder estadual e no poder municipal. Então, há um aumento muito grande e a gente vem trabalhando muito sobre essa questão para melhorar a vida dessas famílias. Você apresentou uma indicação que cria um programa permanente de regularização fundiária para as áreas urbanas e rurais de Rio das Ostras, garantindo assim o direito à moradia, moradia legal, ampliando o acesso de serviços públicos básicos como água, luz e saneamento. Qual é a importância desse projeto? Então, Vitor, a importância desse projeto, né, que na nossa cidade, nós temos uma cidade com mais de 50 moradias que elas não têm documentos, elas não estão legalizadas ainda, né? Então, como eu sou o relator da comissão de habitação e legalização fundiária, tanto rural e urbana, sou o relator dessa comissão. Então, vê a necessidade da gente, como foi feita uma pesquisa em nossa cidade, temos mais de 50 mil residentes que não têm documentos, não têm a titularidade dessa área, fizemos essa indicação para regularizar e incluir e permitir que o cidadão tenha dignidade na questão da água, do esgoto, da pavimentação, mas para isso a prefeitura precisa enxergar. Para isso ele precisa ser enxergado pelo poder estadual, pelo poder municipal, ou seja, legalizar aquela residência dele. Então, como já existe uma lei do REURB, né, que o poder público, o poder executivo, ele pode sim, né, buscar todas as suas parcerias com o governo federal e o governo estadual e poder regularizar todas essas residências para que essas residências possam também gerar impostos para o município e para que esses impostos possam servir de pavimentação, de água, de esgoto, de dignidade para essas localidades e para essas moradias que ainda não têm a sua documentação, o seu RGI, o seu documento oficial, né?
Então, nós temos muitas pessoas em Rio das Ostras que têm lá a sua casinha, que vale hoje R$50 mil, mas que essas pessoas elas ficam muito preocupadas. O seguinte, são pessoas de idade, que ela tem lá um documento de compra e venda, que é aquela posse e pacífica daquela área, mas que, na verdade, ela não tem um documento oficial provando que aquela área, aquela casa é dela. Então, mas ela tem filhos, e geralmente as pessoas de idade elas ficam muito preocupadas quando elas forem embora, que elas não estiverem mais aqui, como é que vai ser a vida dos filhos, que eles acham que vai deixar esse problema para os filhos, ou que os filhos irão perder aquele imóvel, aquela casa ou aquele terreno. Então, há um clamor muito grande dessa população, são 50 mil residências que precisam desse olhar especial do poder público para legalizar esses imóveis e poder dar o título de propriedade para essas pessoas. Você vai valorizar a cidade. Um imóvel hoje que não tem o título de propriedade, que não tem o RGI, vamos supor que ele custa 50 mil. Mas a prefeitura, o poder executivo, em parceria com o poder legislativo, o Estado e o governo federal, fizeram essa parceria e legalizar todas essas 50 mil residências. Essa casa que vale hoje 50 mil reais, depois de legalizada com RGI, ela vai valer 100 mil reais. E uma outra coisa, você vai valorizar a cidade, né? Depois dessa casa legalizada com RGI, essa família pode buscar um empréstimo junto aos bancos, junto à Caixa Econômica, até para melhorar aquele imóvel, que talvez ele precisa de reforma. Então, quando você legaliza, ele tem um RGI, ele pode ir lá na Caixa Econômica, pegar um empréstimo, dar aquela casa como garantia e pegar aquele recurso e melhorar essa moradia. Uma vez que ele melhora essa moradia, ele vai melhorar a qualidade de vida de sua família, ele vai trazer uma visibilidade muito melhor para a cidade e ele vai criar os impostos que a prefeitura precisa para poder fazer no entorno as melhorias que precisam ser feitas, que é a parte de iluminação, a parte de esgoto, de água, de pavimentação, escola, creche, em todas essas regiões que tem essas residências que ainda não têm o seu documento, o seu RGI. Então, essa indicação se faz necessária. Eu vou até ler um trechinho dela aqui, ó. Para a criação de um programa permanente de regularização fundiária urbana e rural em Rio das Ostras. O objetivo é assegurar o direito e a moradia legal, garantir segurança jurídica e ampliar o acesso aos serviços públicos básicos, como água, luz e saneamento. Ocupando uma cadeira no Legislativo há 3 mandatos consecutivos, você acompanha de perto o dia a dia da população riostrense e os principais problemas enfrentados pelos moradores da cidade. A saúde pública tem sido alvo de inúmeras reclamações, tanto por parte dos usuários da saúde quanto dos servidores. Na sua visão, o que deve ser feito para melhorar o estado da saúde municipal e garantir um atendimento de qualidade para a população? Marina, eu assumi o meu 3º mandato agora, dia 1º de janeiro de 25. O prefeito Carlos Augusto assumiu também no dia 1º de 2025, como secretário de Saúde também assumiu com todos nós. Nós passamos por 6 anos de um desgoverno, que foi o governo anterior, que tem pessoas na fila para fazer cirurgias eletivas desde 2022. Né? Tem pessoas para fazer exame de colonoscopia, de endoscopia, desde 2022. Então, nós estamos indo para o 8º mês de governo, é certo que tem que ter uma urgência na saúde, mas a coisa ficou muito sucateada, ficou muito abandonada. Então, nós estamos sim cobrando e o secretário de Saúde tem se desdobrado, criando todo o esforço possível para melhorar a saúde em nosso município. Por exemplo, as cirurgias eletivas não aconteciam em nossa cidade, então voltou a acontecer. Então está priorizando aquelas que estavam agendadas lá do passado, então está pegando parte daquelas lá de 22, 23 e 24, está se fazendo, e está pegando as novas cirurgias eletivas desse ano de 2025,
e estão sendo programadas, estão sendo realizadas. É certo que precisa ter mais velocidade, sim, mas a coisa já começou a andar, a coisa já começou a acontecer. Exames que a população de Rio das Ostras não tinha acesso, como exame básico, exames simples, como Doppler, endoscopia, colonoscopia, exames, essa parte de ginecológica, que estava tudo parado, abandonado, a coisa começou a andar, a coisa começou a acontecer e estamos cobrando muito. E agora, por último, nós tivemos um problema com a PJ, que é uma empresa que presta serviço de contratação de médicos em nosso município. Mas isso está sendo regularizado para que possamos contratar mais médicos, mais especialistas, para dar a velocidade que a saúde da nossa população precisa em Rio das Ostras. As cirurgias eletivas em nossa cidade, Mariana, como é que ela funcionava? Um cidadão precisava fazer uma cirurgia de vesícula ou de hérnia, ele ia ao hospital ou pronto-socorro, o médico examinava, entendia que ele precisava fazer uma cirurgia de vesícula, manda ele para um setor chamado lá na cidade de Coga, regula ele e espera o Estado chamar, porque ficou mais de 5 anos em nosso município que não se fazia cirurgias eletivas em nosso município. Ou seja, precisa fazer uma cirurgia de hérnia ou de vesícula, regula ela no setor e quem vai chamar é o Estado. Agora, o município começou a fazer, é lento, mas já começou a fazer cirurgias de vesícula, de hérnia, enfim, as coisas começaram a acontecer em nosso município e vamos trabalhar para que isso aconteça com muito mais velocidade. A indicação número 816, que foi de sua autoria, propõe a criação de um decreto que concede a remissão de dívidas de IPTU e ISS para pessoas de baixa renda e pessoas com deficiência. Essa medida visa beneficiar os contribuintes que enfrentam dificuldades econômicas severas. Como funciona essa medida na prática? Vamos lá. Hoje, em nosso município, nós temos lá dívida ativa de IPTU e ISS. Essa remissão, ela se faz necessário o seguinte: existem pessoas que elas ganham um salário mínimo, que são aquele aposentado que é um salário mínimo, aquelas pessoas que vivem em vulnerabilidade social, aquelas pessoas que vivem do Bolsa Família, que ganha R$600 por mês, mas tem aquela casinha dela que ela não conseguiu pagar o IPTU, e esse IPTU foi parar na Justiça e a Justiça está cobrando essa dívida, né? Essa dívida ativa desse cidadão. Agora, uma dívida de R$4, R$5 mil, que ela está lá devendo à Justiça, que ela deve para o município, e o município acionou ela à Justiça. E aí ela deve R$5 mil. Se ela tirar desses R$ 1.518 desse salário mínimo que ela ganha, se ela tirar R$100 para poder pagar alguma coisa desse IPTU, vai faltar o remédio, vai faltar a luz, vai faltar a água, vai faltar a comida. Então são dívidas que jamais elas serão pagas, sabe, Vitor? Jamais elas serão pagas por essas famílias que vivem nessa vulnerabilidade social. E aí isso não vai ser pago. Então, essa remissão é para que a prefeitura possa criar um decreto e anistiar e isentar todas essas pessoas que recebem Bolsa Família, mas que tem um IPTU lá na Justiça que estão cobrando. Ela nunca terá condições de pagar R$5, R$6 mil dessa dívida ativa. Então, esse decreto foi... o Poder Executivo, o recurso público justamente para ser gasto com a população, de preferência com aqueles que ganham menos, aqueles que ganham pouco, aqueles que vivem numa situação de vulnerabilidade. E aí o poder público pode sim anistiar essas pessoas, fazer com que essas pessoas possam dormir num sono tranquilo e ter a certeza de que sua casa não será penhorada pela prefeitura, não será penhorada pela Justiça e pela uma dívida de IPTU ou de ISS. Vou te dar um exemplo. O taxista, o cara que tem uma permissão de van em nosso município, aquele cara que abriu um MEI, um portal do empreendedor,
mas que ele não teve a informação ao momento que ele abriu o MEI dele, então cobra-se o imposto sobre o serviço, ou seja, o ISS. Ele, sem saber, ele criou aquele portal do empreendedor naquele momento para fazer um serviço para uma empresa ou para prestar algum tipo de serviço, e depois ele não utilizou mais aquele portal do empreendedor e ninguém informou ele, aquilo foi acumulando dívidas e dívida de ISS. Ninguém informou que ele tinha que ir lá dar baixa. E hoje tem pessoas que estão sendo cobradas pela justiça, pela dívida ativa, 16 mil reais, 10 mil reais. Como é que essas pessoas terão 10 mil reais, 15 mil reais, 16 mil reais para ir lá na justiça, ir lá na prefeitura e fazer o pagamento desse valor? Então, são dívidas que nunca serão pagas. Então, essa é o decreto, essa é a indicação que eu faço para que o poder público possa fazer um decreto anistiando, mas que faça uma pesquisa realmente para aquelas pessoas que a assistente social possa buscar essas residências e esses casos, tipo, aquela família que vive do Bolsa Família, que tem lá o IPTU de 7, 10 mil reais, para que ela possa isentar, para que ela possa dar essa anistia para essas famílias que vivem nessa questão de receber o Bolsa Família. Nós temos na nossa cidade as pessoas que são o idoso que recebe o BPC idoso e aquelas pessoas que recebem o BPC deficiente, que é um salário mínimo e que é um benefício que é ofertado, que é pago pelo governo federal e que elas vivem desse valor, R$ 1.518. Então, repito, se ela tirar qualquer quantia desse valor que ela ganha mensal, desse salário mínimo, vai faltar a água, vai faltar a luz. Se ela tirar R$ 200 para pagar uma parcela do IPTU que está lá na justiça, dessa dívida ativa, ela vai ficar um mês sem luz, ela vai ficar um mês sem água ou um mês sem comida. Então, essa é uma proposição que eu fiz, essa indicação, para que o prefeito, o Poder Executivo, possa avaliar com o seu corpo técnico, a sua Secretaria de Fazenda, com a sua Secretaria, com a sua Procuradoria Municipal, para que possa sentar, elaborar um decreto e incluir essas famílias que recebem o Bolsa Família, que recebem o BPC idoso e o BPC deficiente. É de sua autoria o projeto de lei que propõe a criação da moeda social LERIP. A iniciativa é destinada a famílias em situação de vulnerabilidade social, já foi aprovada pelo Legislativo e tem como objetivo reduzir desigualdades, impulsionar o comércio local e fomentar a economia solidária. Como funcionaria na prática essa moeda? Essa é a moeda LERIP, né? Ela é uma... Como é que eu vou dizer? A moeda social, eu vi isso em Macaé. Eu indo a Macaé, na verdade, numa localidade de Macaé, ali em Trapicho, fui levar uma pessoa para ir a um hospital que tem lá, e dali fiquei aguardando aquela pessoa para uma consulta lá no hospital e fui ao mercado. Quando eu cheguei no mercado, eu vi que tinha uma gestante na minha frente, na fila. E aí ela pegou um cartão para pagar a compra dela, e na hora de pegar a máquina para passar o cartão, eu vi que não era aquela máquina tradicional desses cartões que a gente vê todos os dias. Era uma máquina diferente. Ela pagou e foi embora. Eu perguntei ao caixa por que a máquina dela é diferente. Não, essa aqui é a moeda social, a Macaíba. Aí eu fui me aprofundar, fui entender como é que funciona a questão da moeda social. A moeda social, aprovada na Câmara de Vereadores, inspirada no nome indígena, que significa lugar de ostras, né? Lugar de ostra tem tudo a ver, Rio das Ostras, lugar de ostra. A moeda social LERIP foi criada por um projeto de lei legislativo, iniciativa buscar reduzir a desigualdade social em nosso município. Ou seja, uma vez que o prefeito, o executivo, coloca ali um valor para que crie essa moeda, esse dinheiro vai circular no comércio local, vai promover renda, vai promover mais empregabilidade naquela localidade, naquele bairro. Ou seja, o dinheiro vai chegar ao bolso
da população mais carente e vai fazer com que essa moeda local ela circule, e ela circule de uma forma o seguinte: o dinheiro não vai sair daqui para um outro município, o dinheiro vai ficar ali dentro do nosso município, vai circular promovendo dignidade, promovendo reduzir a desigualdade e fortalecer o comércio local. O que nós precisamos? Fortalecer o comércio local e fortalecer com o dinheiro público, o dinheiro do próprio povo, o dinheiro que o povo mesmo que promove com seus impostos, que vira um orçamento, e que esse orçamento ele tem que ser devolvido em forma de benefício para a população. E a moeda social nada mais é que um benefício para aquelas pessoas que vivem em vulnerabilidade social, aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de emprego, aquelas pessoas que ainda recebem o Bolsa Família, ou seja, para manter a sua subsistência, ela depende do Bolsa Família, que é de R$600. Mas se o município promover uma moeda local, uma moeda social, para essas famílias que ganham um pouco, para que ela possa aumentar a sua renda e ter a igualdade, buscar a sua igualdade na questão social, entendo que isso vai ajudar muito essas famílias que realmente precisam do poder e do olhar do poder público. Agora, falando sobre mobilidade urbana, a Estrada do Contorno é uma via que tem apresentado sérios problemas de conservação. Uhum. Você apresentou uma indicação solicitando o recapeamento da estrada, correto? Explica para a gente a importância da restauração e da pavimentação desse trecho, por favor. A Estrada do Contorno, ela é uma estrada que ela tira um pouco do trânsito da carreta, dos caminhões do nosso centro da cidade, né? E melhora o fluxo de veículos na nossa cidade. Só que ela já tem mais de 20 anos que foi construída, e aí se deteriorou, aí não teve manutenção ao longo desses anos, e a gente precisa recapear, reestruturar toda a rodovia do contorno. Visa restaurar a pavimentação e garantir mais segurança para motorista, pedestre e melhorar o fluxo de trânsito. Sobretudo os períodos de chuva, que é no período de chuva que causa muito acidente de veículos, causando acidente. E assim, a estrada está muito ruim, e fizemos essa proposição, foi aprovada e já existe uma parceria do Poder Executivo, da Prefeitura, junto com o Estado, para pavimentar, para recuperar a Estrada do Contorno, que é uma via de grande importância em nossa cidade, que isso vai melhorar a vida da população, a vida dos caminhoneiros, a vida das pessoas, das empresas que são ligadas à Petrobras, que nós temos uma zona ZEM, uma zona especial de negócio em nossa cidade, que essas empresas essas carretas precisam transitar nessa rodovia do contorno, nessa estrada do contorno, e está muito precária, causando acidente. Essa é uma proposição que nós colocamos na Câmara para votar, e tenho certeza que já nós vamos trazer a notícia de que ela já iniciou essas obras. Está justificado. Está justificado? Certo. Agora, falando sobre o programa Bueiro Inteligente, que inclusive agora é lei municipal, ela surgiu a partir de um projeto de lei criado por você. Como que funciona essa iniciativa e de que maneira isso contribui para a sustentabilidade do município? Então, o Bueiro Inteligente, nós criamos agora esse projeto de lei, foi aprovado e sancionado o Bueiro Inteligente. Diversas ruas asfaltadas e pavimentadas, que tem ali suas caixas-ralos, né? Que com a chuva, todas aquelas folhas, né? E alguns resíduos que ficam na rua, quando vem a chuva, todos aqueles resíduos e folha vai para aquele ralo e acaba entupindo o ralo e provavelmente entupindo também a rede de águas pluviais, né? Com esses resíduos. Então, o bueiro inteligente nada mais é que já existe a caixa-ralo, já existe o bueiro, é colocar um cesto para que esses resíduos, quando vier a chuva, as folhas, todos esses resíduos, fiquem nesse cesto, e de tempo em tempo
uma equipe da prefeitura vai lá tirar aquele cesto, tira todo aquele lixo, todo aquele resíduo, volta o cesto para o lugar, e isso vai impedir que não entupa, que não obstrua o ralo, e que não obstruindo o ralo você não vai ter a rede de águas pluviais, as manilhas entupidas. Então isso vai dar uma fluidez, vai fazer com que a água corra dentro da manilha e vá para o local certo, porque o maior número de alagamentos que nós temos em nossa cidade é porque os bueiros, os ralos e as manilhas estão assoreadas, estão entupidas com folha, com galho, com mato, com esses resíduos. Então, o bueiro inteligente justamente é para evitar os alagamentos, ou seja, para que todos esses resíduos fiquem nessa caixa e que de tempo em tempo essa caixa é retirada, limpa, volta para o lugar para evitar o entupimento do ralo e das manilhas de águas pluviais. Você se denomina um guardião da história local, defendendo a importância da preservação da memória política e cultural da cidade. Compartilhe com a gente um pouco mais sobre isso e sobre a sua sugestão de criar um centro de memória municipal. O centro de memória municipal, nós criamos agora, que foi sancionada, já virou lei, Academia de Letras. Academia de Letras foi um projeto de lei do vereador Rodrigo. Criamos a Academia de Letras, foi aprovada, o Executivo já sancionou, a Fundação de Cultura de Rio das Ostras já está promovendo um local, já está promovendo um espaço, o MOVE, para que faça a regulamentação dessa lei, que terá 11 participantes, 11 membros, que vão ser escolhidos. Esses 11 membros de Rio das Ostras são aqueles que são poetas, são aqueles que escreveram livros, são aqueles que sempre resgatou a história da cidade, para que essa cultura ela não se perca, que ela cada vez fique mais fluente na vida e na consciência da nossa população, dos nossos jovens. E isso, essa Academia de Letra, ela vai fazer com que isso aguce em nossos jovens, em nossa população, em conhecer mais a história da cidade, poder ler mais a língua portuguesa, se aprofundar mais na história da cidade, e isso vai trazer um novo ambiente para a nossa cidade, e vai resgatar aquelas pessoas que sempre lutaram pelo desenvolvimento da nossa cidade, que escreveram a história da nossa cidade, que ajudaram na confecção do hino de nossa cidade, que ajudou na literatura da nossa cidade. Então, isso tudo vai promover uma cultura diferenciada para a nossa cidade. E eu penso o seguinte: cultura é quando você implanta, é quando você torna viva. A cultura ela só é conhecida quando ela é contada, ela é explicada na sala de aula. E vejo a Academia de Letras municipal dando essa transparência e dando esse reconhecimento para todas as pessoas que já escreveram e que são escritores de livros e de poesias da história da nossa cidade. Isso vai buscar também e atrair os nossos jovens para que se aprofunde cada vez mais na língua portuguesa. O Parque da Cidade, situado no bairro Nova Cidade, é um dos principais espaços públicos de lazer e convivência de Rio das Ostras. O local ele tem sofrido certos problemas de conservação da estrutura, comprometendo até o uso da comunidade. Você apresentou uma indicação legislativa do número 88, de 16 de janeiro de 2025, solicitando à Prefeitura a revitalização completa daquele espaço. Uhum. Quais são as melhorias propostas e qual é a importância dessa revitalização para o bem-estar dos moradores locais? O Parque da Cidade, ele é um espaço muito bonito, já foi protagonista de vários eventos esportivos, casamentos comunitários, e que, assim, dentro desse bairro, que é o bairro Nova Cidade, que compõe, que fica tudo próximo, Nova Cidade, Gelsa Picelo, Santa Helena, São Cristóvão, Parque Zabulão, Liberdade, Ouro Verde e bairro Ilha. Ficou muito próximo desse Parque da Cidade, que foi construído lá em 2008, que eram 2 quadras de futebol,
campo de grama society, piscina para hidroginástica, piscina aquecida, diversas atividades esportivas, né? Um centro para pequenas reuniões. Então, isso era disponível para essa população de todos esses bairros que eu falei. Ao longo do tempo, ficou sucateada, ficou deteriorado. E esse espaço ficou assim, vamos dizer, todos esses espaços que eu falei ficou inútil para a população. Então, fiz essa indicação para que o poder público possa fazer a revitalização desse espaço e devolver esse espaço para a população, para os nossos jovens, que é a reforma do campo de grama sintético, a reforma das 2 quadras de futebol coberta nesse espaço, a recuperação da piscina para que possa, para retornar o projeto de hidroginástica para a terceira idade, né? O centro de convivência para a melhor idade, que é na Secretaria de Assistência Social, a atividade de jiu-jitsu, de capoeira. Então, é isso que está faltando. É um bairro populoso e que esses espaços foram retirados dessa população e que eu tenho lutado muito para que isso seja rápido, revitalizado e devolvido para o bairro Nova Cidade, que espera muito desse espaço para que volte a convivência nesse espaço. Tivemos agora a assistência social, promovemos, solicitamos à Secretaria de Assistência Social, promovemos agora, nesse mesmo espaço, onde deu para fazer uma ação junto ao Estado, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, o PROCON, o Conselho Tutelar, a OAB, a Secretaria de Saúde, que foi as pessoas que trabalham de segunda a sexta, que precisam tirar os seus documentos, aquelas pessoas que trabalham de segunda a sexta, mas que precisa solicitar a identidade, o CPF do seu filho, ou a segunda via de casamento, a segunda via de nascimento da sua certidão. E as pessoas que trabalham de segunda a sexta, elas não têm essa disponibilidade. Quando ela sai do trabalho, todos esses setores já fecharam. Então, solicitei, conseguimos fazer agora no sábado, foi de 8 da manhã até as 14 horas, foi atendido mais de 300 pessoas fazendo o quê? Identidade, segunda via de identidade, a primeira identidade, aquelas mães atípicas que têm filho autista, que precisa tirar a identidade daquela criança, que é o PCD, que vem com aquela letrinha PCD, com uma identidade especial. Esse sábado conseguimos promover, dentro desse espaço que é o Parque da Cidade, tudo isso para fortalecer o dia a dia dessa população que trabalha de segunda a sexta, que não tem o tempo disponível para poder, das 8 às 5, poder estar nessas instituições. Foi muito bacana. Espero que o Poder Executivo tão logo faça essa reforma, essa revitalização no Parque da Cidade. Sobre planos futuros, você é uma liderança regional cada vez mais reconhecida. Existe o projeto de se candidatar a deputado estadual pelo seu partido, o PDT? Então, é uma das coisas que, desde que eu assumi o meu terceiro mandato, logo no primeiro 15 dias de janeiro, isso é uma pergunta que tem sido feita para mim constantemente, né? Houve, sim, um convite do meu partido, o PDT, para que eu coloque o meu nome para pré-candidato a deputado estadual. E aí, como eu não sou... eu sou homem de luta, sou homem de batalha, está lá o nome para pré-candidato a deputado estadual pelo PDT, mas eu sou o seguinte, eu tenho uma população, hoje, Rio das Ostras, com 170 mil habitantes, vamos chegar em 2026 com 110 mil eleitores, né? Mas eu sou o seguinte, o nome está lá como pré-candidato, mas eu confio muito na minha população. Se a minha população perceber que eu posso ser essa liderança, que eu posso ser essa liderança para estar buscando os recursos no Estado, não só para Rio das Ostras, mas para toda a nossa região, com certeza, eu farei a vontade do meu povo, da minha gente. Se eles me escolherem para que eu seja o pré-candidato, para que eu dispute uma eleição de deputado estadual em minha cidade, na minha região, com certeza eu vou fazer o que o povo quiser.
Bem, Rodrigo, estamos chegando ao final da entrevista e nesse momento nós reservamos esse espaço para você estar mandando um recado para as pessoas que estão nos assistindo, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez o podcast, o JM Podcast, a todos vocês aqui. Para mim foi um motivo de muito orgulho. Eu vejo aqui vocês jovens, né? E já aí desenvolvendo bem as perguntas. Fico muito feliz em poder estar aqui. Agradecer ao convite do Guedes, do César Guedes, para estar aqui. E mandar um recado para a minha população, para Rio das Ostras, no qual é uma população que eu só tenho que agradecer. Eu fui surpreendido agora, nessa última eleição, com 1.874 votos. Fui o mais votado em minha cidade. Isso é, sim, um motivo de muito orgulho e um motivo de muita responsabilidade. Talvez seja esse crescimento político, Vitor, esse crescimento político que o partido me convidou para me colocar o meu nome para ser pré-candidato a deputado estadual, pela confiança do meu povo, pela votação expressiva que eu tive nessa última eleição. E assim, são esses 3 mandatos, mas a cada eleição a gente vem crescendo politicamente, crescendo até no número de apoiadores. E assim, eu só tenho que agradecer a toda essa população. Quero aqui dizer para a minha população de Rio das Ostras que continuarei lutando para o desenvolvimento da nossa cidade, na área da educação, na área da segurança pública e na área da saúde. Pode contar que eu estarei lá, cumprindo o meu mandato de vereador. Foi o que essa população me escolheu pela 3ª vez, pelo 3º mandato, para defender os interesses da população de Rio das Ostras. Bem, estamos encerrando mais uma entrevista. Estivemos hoje aqui com o Rodrigo da Aposentadoria, falando sobre o desenvolvimento da cidade de Rio das Ostras. E, Rodrigo, quero agradecer por disponibilizar esse tempo para estar conversando aqui com a gente. Foi um papo muito bom. A gente pôde conhecer um pouquinho mais da sua trajetória também e das pessoas que estão nos assistindo também puderam conhecer um pouco mais de você. E foi com certeza um bate-papo muito valioso para a gente e a gente agradece muito a sua participação. E agradecemos a vocês também que estão nos assistindo. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, compartilhar, comentar, curtir esse vídeo, tá bom? Agradecemos muito a atenção de vocês. Um forte abraço. Até a próxima.